boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário que saiu em mais de 200 emissoras de rádio na manhã desta quinta-feira, 5 de fevereiro. Lembre-se de juntar-se a nós, de inscrever-se aí, se ainda não fez isso. E ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Foi instalada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, que já foi presidente do Senado, já foi ministro da Justiça, uma subcomissão para acompanhar as investigações do Master. Mas essa subcomissão, segundo o Renan Calheiros, tem poderes de convocar pessoas, testemunhas ou investigados, de pedir quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico, né? E de fazer diligências. Então é quase uma CPI. Ou ele está tentando, com isso, criar uma alternativa para uma CPI que não fuja do controle dele. Não sei, eu estou só dando alternativa. E aí ele falou, dizendo que o caso deve ser encarado de frente. Eita cartilha de Paulo Freire, né? Quero ver encarar de costa. É impossível, né? Encarar de frente. Aí ele diz mais, não haverá retaliação contra ninguém. Mas, se for encontrado algum senador ou deputado com culpa, não haverá omissão. Gente, ele está avisando. Olha, nós vamos investigar a fundo. Quem tiver culpa que vai limpando aí os celulares, os computadores, os indícios e as provas. Não precisava avisar. Quando a surpresa é que funciona. Mas... E aí perguntaram, e até Lula, porque Lula recebeu o Vorcaro. Aí disse, não, nós vamos mandar uma carta para o presidente se explicar. Né? É Lula, o banco, o BRB, está aí, está com reclamações aí agora dizendo que estão cobrando de gente que já pagou, que o Master não deu baixa. Né? Ele estava vendendo como se fosse crédito para o BRB. Ibanez está cada vez mais cercado. Tem investigações da Polícia Federal no BRB, que é o Banco Estatal de Brasília. O TCU, por que tem um ministro lá do TCU que resolveu defender Vorcaro e acusar o Banco Central? Tem o diretor de fiscalização do Banco Central que teria dado informações tendentes a fazer o Banco de Brasília ficar com boa vontade em relação ao Master, ao que se disse aí, né, nessas fofocalhadas todas. E está aí, tem um requerimento, já foi protocolado um requerimento de CPI mista que tem 42 assinaturas de senadores e 238 assinaturas de deputados. Bom, ainda falando desse assunto, o Vorcaro, nesta quinta-feira, teria que ser ouvido na CPI da Previdência. Ele está envolvido até no desvio do dinheiro dos idosos da Previdência, dos aposentados e pensionistas. Até nisso o Master estava envolvido. Mas tinha convocação, mas não, vamos deixar para depois do Carnaval. Que vergonha! Será que o Carnaval ainda é um marco para o país? Eu não conheço ninguém que esteja aí perturbado em participar de Carnaval ou acompanhar Carnaval. A pessoa quer trabalhar, quer produzir, quer produzir renda, riqueza. Né? Mas, enfim, fica tudo para depois do Carnaval. Pobre país, né? Está sobrando tudo nesse país. Bom, e queria falar para vocês o aquecimento global, né? Como é que está? Meu sobrinho mandou lá de Orlando foto com água congelada. O pingo que parou na queda, congelou. Cuba está com 0 grau. Nunca
Lá nessa ilha do Caribe, a temperatura foi tão baixa, 0 graus Celsius. Agora imagina Cuba terminando o combustível para se aquecer nas casas, sem uma cultura de frio, faltando cobertores, roupas de frio, né? Pobre do povo cubano. E por falar em Cuba, para falar em frio, lá no Japão, 30 mortes. O Japão tem equipamento contra o frio, 30 mortes, porque o frio, nevascas excessivas. Nos Estados Unidos também, né? Eu mostrei para vocês outro dia que no verão do Hemisfério Sul, um navio de turismo ficou preso nas proximidades da Antártica, né? Um navio neozelandês. Foi socorrido por um quebra-gelo da Guarda Costeira Americana. E na Venezuela, imaginem só, um sujeito que era ministro do Maduro, que era o testa de ferro, ministro da Indústria, foi demitido pela presidente Delcy Rodrigues. E agora foi preso por autoridades venezuelanas e americanas e vai ser extraditado para os Estados Unidos a pedido dos Estados Unidos. Foi preso também o dono da TV Globovisión, Gorriti, se não me engano o nome dele, Raúl Gorrín, né? O Raúl Gorrín fazia lavagem de dinheiro, estava sendo investigado nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pediram e a polícia venezuelana prendeu. Vejam só. De Brasília, Alexandre Garcia.